Galera, ainda envolvendo pressão, vão ser algumas questões sobre vasos comunicantes. Já que são vasos comunicantes? São tubos, qualquer tipo de tubo, que se comunicam, beleza? Que se comunicam. Galera, nessa questãozinha de vasos comunicantes, geralmente ele vai me dar um tubo em U, certo? E vai pedir para eu achar a densidade do líquido 1, do líquido 2 e tal. Normalmente, eu vou ter dois líquidos dentro desse tubo. Tipo esse daqui, olha só, quer ver? Opa! Vou ter aqui um tubo em U, beleza? E dentro desse tubo eu vou ter dois líquidos, A e B. Isso daqui, esses dois tubos são vasos que se comunicam um com o outro, são vasos comunicantes. O que a gente vai usar para resolver esses probleminhas? O que ele poderia pedir aqui? Ele poderia te dar a densidade A e pedir a densidade de B. Ou te dar a densidade de B e pedir a densidade de A. Sempre que aparecer um probleminha que envolve vasos comunicantes, a gente vai resolver utilizando o teorema de Steve. Simples. A gente vai pegar dois pontos, um de um lado, outro do outro, dos dois tubos, numa mesma superfície horizontal e no mesmo líquido. Dois pontos numa mesma superfície horizontal e no mesmo líquido. E vai dizer simplesmente, como a gente já viu antes, que a pressão dos dois pontos tem valores o quê? Iguais. Então, por exemplo, eu poderia pegar esses dois pontos aqui, aqui e aqui, e falar que a pressão nesses dois pontos são o quê? Iguais. Como também poderia pegar a pressão nesses dois pontos aqui, aqui e aqui, e falar que as pressões nesses dois pontos são iguais. Zé, quando é que é o lugar mais fácil? O lugar mais fácil para resolver esses problemas é pegar exatamente no ponto de separação dos dois líquidos de um lado e no equivalente, na mesma superfície horizontal, no outro. Chama um ponto de 1, o outro ponto de 2 e iguala as pressões. Zé, se eu quisesse, eu poderia pegar um ponto aqui e outro aqui? Não. Por que não? Porque esses dois pontos estão em líquidos diferentes. Os pontos sempre têm que estar no mesmo líquido para eu poder igualar a pressão. Daí com calma, cuidar devagarzinho aqui, o cara dá uma espiada quem é que exerce pressão no ponto 1 e quem é que exerce pressão no ponto 2. Galera, se o tubo for aberto, fica ligado que sempre já tem a atmosfera exercendo pressão aqui em cima. Pressão atmosférica, o vestibular chama normalmente de P0, como se fosse uma pressão inicial. Dos dois lados aqui, como o tubo é aberto, eu vou ter uma pressão feita pela atmosfera aqui em cima. Tudo bem? Então, como é que fica a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1 vai ser a pressão feita pela atmosfera mais a pressão feita pelo líquido B. Como é que se calcula a pressão feita pelo líquido B? Vai ser a densidade do líquido B vezes G vezes a altura do líquido B. Então vai ser a densidade do líquido B vezes G vezes a altura do líquido B. Isso é igual a pressão no ponto 2. Se o tubo é aberto, no ponto 2 eu também vou ter pressão atmosférica. Mais a pressão exercida, o líquido que está aqui é o ar. Mais a pressão exercida pelo líquido ar. Como é que se calcula essa pressão? Opa, vou botar aqui, né? Igualzinho. Opa. Pressão exercida pelo ar, densidade vezes G vezes a altura. Mais densidade de ar vezes G vezes a altura de ar. Então, olha só, tem pressão atmosférica somando dos dois lados, dá de cortar, né? Tem gravidade agora multiplicando os dois lados, dá de cortar. Então sobra o seguinte, densidade de B vezes a altura de B é igual a densidade de A vezes a altura de A. Como eu conheço as duas alturas, 50 e 80, caso ele me dê a densidade de B, eu acho a densidade de A. Caso ele me dê a densidade de A, eu acho a densidade de B. Zeca, tu acha que eu posso decorar essa equaçãozinha aqui? Claro, essa equaçãozinha só serve para essa situação, né? Até porque, se um lado fosse fechado e o outro aberto, ferrou, porque não dava de cortar essa pressão atmosférica de um lado com o outro. Então eu acho bacana nesse tipo de questão, o cara saber montar a igualdade. E depois resolver, o cara ter certeza que ele acerta. Tudo bem? Mas todas as questõezinhas de vasos comunicantes a gente vai resolver dessa maneira. Igualando a pressão no ponto 1 com a pressão no ponto 2. Tudo bem?
Vamos aplicar esse exemplo aqui, ó. Um desenho igualzinho que a gente fez antes. Só que aqui ele vai tirar a densidade do A e ele pede a densidade de B. Tudo bem? Como é que a gente faz? A gente pega dois pontos, ó, de novo. Dois pontos numa mesma superfície horizontal no mesmo líquido. E fala que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Cuidado, sempre no mesmo líquido. Tudo bem? Dá uma olhadinha, quem é que exerce pressão no ponto 1, quem é que exerce pressão no ponto 2. Pressão no ponto 1 é exercida pela atmosfera. Ó, a atmosfera exerce pressão no ponto 1. Mas também, ó, o líquido B exerce pressão no ponto 1. A pressão exercida pelo líquido é assim, né? Densidade vezes G vezes a altura. Isso é igual a pressão no ponto 2. Se é aberto aqui, ó, também eu vou ter pressão atmosférica. O líquido que está em cima do ponto 2 é o líquido A, né? Então eu vou ter pressão atmosférica mais densidade do líquido A vezes G vezes a altura de A. Não esquece que essa daqui, ó, é a fórmula da pressão. Então, olha só, né? Tem P0 somando os dois lados, corta. Tem G multiplicando os dois lados, corta. Sobra a densidade de B, que eu quero saber, vezes a altura de B, que é 80. Isso é igual a densidade de A, que ele fala que é 1,6, vezes a altura de A, que é 50. Já que não tem que mudar a unidade, não? Então, quando a gente iguala duas equações, ó, a gente pode usar a unidade que quiser, contanto que dos dois lados as unidades sejam iguais, porque eu vou poder cortar as unidades. Ó. Aqui vai ficar, né? Densidade de B igual. A gente cortar um zero aqui, né? 1,6 vezes 5 dá 8. O 8 passa dividindo. Então a densidade do líquido B vale 1 grama por centímetro cúbico. Tudo bem? Ó, vasos comunicantes. O esquema é igualar a pressão, montar as duas equações e substituir. Tem um pouquinho diferente, que é o exemplo 2. Olha só. Cara, aqui eu tenho um manômetro de mercúrio. Zé, o que é um manômetro de mercúrio? O manômetro de mercúrio é um aparelho, ó, que mede pressão. Ele é só um tubinho, ó, em que o cara coloca mercúrio dentro. O normal é que o nível do mercúrio dos dois lados estejam numa mesma altura, né? Mas quando eu utilizo esse manômetro para medir, por exemplo, a pressão exercida por um gás, ó, há um desnível entre o lado esquerdo e o lado direito. Cara, nessa questãozinha ele fala o seguinte, né? No esquema abaixo, considere que o líquido dentro do manômetro é mercúrio e que H é igual a 15 centímetros. Então o desnível aqui, ó, 15 centímetros. Determina a pressão exercida pelo gás dentro do tanque. Nessa questão ele ia te falar, ó, que a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio. Beleza? Centímetros de mercúrio. E que ele queria a pressão do gás em centímetros de mercúrio. Zeca, por que não está escrito isso? Porque eu dei uma economizada no texto. Certo? Como é que a gente resolve os probleminhas de tubinho? Mesmo esquema, né? A gente pega dos dois lados aqui, ó, dois pontos numa mesma superfície horizontal, no mesmo líquido, ponto 1, ponto 2. Igual a pressão dos dois lados. Pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Aqui não tem dois líquidos, né? Então o ponto que eu vou pegar, ó, é o ponto de separação entre o mercúrio e o gás, o que eu quero calcular a pressão. Certo? Quem exerce pressão no ponto 1, ó, é só o gás que está aqui dentro. Pressão no ponto 1 é só a pressão feita pelo gás. Pressão no ponto 2, se é aberto, né, vai ser a pressão feita pela atmosfera mais a pressão feita pelo mercúrio. Cara, se ele te pedir a pressão em centímetros de mercúrio, é barbada aqui, né? Ó, ele vai te dizer que a pressão feita pela atmosfera é 76 centímetros de mercúrio. Mas, qual é a pressão exercida por 15 centímetros de mercúrio em centímetros de mercúrio? 15. Boa. Mais 15. Então isso aqui vai dar uma pressão de 91 centímetros de mercúrio. Daí, se quiser, né, a gente pode fazer uma conversão, caso ache necessário, né? Eu quero transformar isso aqui em Pascal. O cara sabe que 76 centímetros de mercúrio
é igual a 10 a 5 Pascal. Uma atmosfera. Então 91 centímetros de mercúrio vai ser igual a P. Beleza? Regra de 3, plano, que a gente não vai fazer, e acha o P. Ó, cuidado com o seguinte, depois da experiência de Torricelli, a gente passou a ter um bocado de unidade de pressão. A atmosfera é a unidade de pressão, e uma atmosfera, ó, é a pressão a nível do mar. Beleza? Centímetro de mercúrio é a unidade de pressão, Pascal é a unidade de pressão, e essas três são as mais utilizadas em problemas. Certo? Problemas. Porque o cara, lembra, né? Ele mediu a pressão utilizando um tubo com mercúrio. Então, um centímetro de mercúrio ou um milímetro de mercúrio passou também a ser unidade de pressão. Certo? Então, a gente tem que estar antenado nessas três unidades. O resto, se aparecer, vai ter que falar a conversão. Mas essas três a gente tem que saber. Essa relação aqui, ó, principalmente, né? Que um ATM é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 10 na 5 Pascal. Essa relação aqui, ó, caso o vestibular não forneça, pode ser que ele forneça, né? A gente tem que saber de cabeça. Que com essa relaçãozinha a gente consegue converter qualquer unidade, é só fazer uma regrinha de 3. Tudo bem? Beleza? Para finalizar essa aula, né, falta só a gente falar sobre o teorema de princípio de Pascal. Vamos ver isso? Cara, aqui, ó, teorema de Pascal, princípio de Pascal, cada livro traz um nome diferente que pra gente não interessa, né? Essa terminologia e tal. Galera, aqui, ó, como é que funciona? Eu tenho aqui um recipiente com água, beleza? Aqui esse líquidozinho violeta, será que conhece? É água. E eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui, ó, ponto 1, ponto 2. O ponto 1 na superfície da água e o ponto 2 no fundo do recipiente. E eu quero saber o seguinte, ó, quanto que é a pressão no ponto 1 e quanto que é a pressão no ponto 2. Beleza? Não esquece, né? Se é aberto, ó, o cara sempre vai ter aqui em cima a pressão atmosférica. Então no ponto 1 eu só tenho a pressão atmosférica. Calma aí. E no ponto 2 eu vou ter a pressão atmosférica, ó, que a atmosfera também exerce pressão sobre o ponto 2, mais a pressão feita pela água. Então o cara pega e faz o seguinte, ó, coloca azeite ali em cima, certo? Vocês sabem que azeite e água não se misturam, né? Eles são líquidos immiscíveis. Immiscíveis quer dizer que não se mistura, Zeca? Isso mesmo, tá? São líquidos que não se misturam. E o azeite fica boiando em cima da água. Então eu quero saber o seguinte, ó, esse óleo que eu botei em cima da água, muda a pressão no ponto 1? Muda, né? Antes aqui no ponto 1 só tinha atmosfera. Agora no ponto 1, ó, vai ter a atmosfera mais o óleo. Beleza? Cara, no ponto 2, esse óleo que eu botei aqui em cima muda a pressão? Muda, né? Porque toda essa galera que está aqui em cima, ó, está tentando esmagar o ponto 2. Então no ponto 2 eu vou ter a pressão atmosférica, mais a pressão feita pelo óleo, mais a pressão feita pela água. Então aqui também eu vou ter mais a pressão feita pelo óleo. E se eu pegasse um ponto aqui na parede, ó, quando eu botasse óleo, mudava a pressão? Mudava, né? Também teria mais a pressão feita pelo óleo. Em qualquer ponto do líquido aqui, ó, da água, na hora que eu jogo o óleo em cima, a pressão aumenta. Eu vou ter em qualquer ponto mais a pressão feita pelo óleo. A variação de pressão, ó, a variação de pressão em qualquer ponto do líquido vai ter sempre o mesmo valor. Se a pressão aumenta 10 no ponto 1, acaba aumentando também 10 no ponto 2. Isso daqui é o que falou Pascal. Ele falou só isso, ó. A variação de pressão em um ponto do líquido é transmitida integralmente para todos os pontos do líquido. Só isso daqui. Uhum. Se eu aumentar a pressão no ponto 1, ó, se eu esmagar o ponto 1, eu esmago toda a galera que está embaixo. A pressão aumenta igualmente, ó, em todos os pontos do líquido. Beleza? Galera, isso aí vai ter uma aplicação importante, né? Um negócio chamado de prensa hidráulica. Certo? Como é que funciona? Como é que funciona uma prensa hidráulica? Ó, a prensa hidráulica vai ser um tubinho, tipo aquele que a gente estava vendo antes, né? Olha, saca! Vai ser um tubinho
em que eu tenho vasos comunicantes. Esses dois lados aqui, ó, eles comunicam. A única diferença agora é que o tubo que eu tenho do lado esquerdo e o tubo que eu tenho do lado direito, eles vão ter diâmetros diferentes. Um lado vai ser mais fininho, um lado mais grossão. Ó, é um tubo em U. E aqui eu tenho duas tampas móveis que podem descer e subir. Descer e subir. Beleza? Dentro desse tubo aqui, ó, eu tenho geralmente óleo. Certo? Pode ser água, Zé? Pode, mas água não é tão bom. Geralmente no posto de gasolina eles usam óleo. Certo? E o cara faz o seguinte, ó. O cara aplica uma força que faz o êmbolo do lado A descer. Na hora que aquele êmbolo desce, o outro faz o quê? Sobe. Não é isso? Galera, a gente sabe o seguinte, né? Quando a gente pressiona o êmbolo A, a gente, ou melhor, quando a gente faz força sobre o A, a gente aumenta aqui nesse líquido a pressão. E segundo Pascal, né? A pressão que aumenta aqui, aumenta aqui, que 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 aumenta aqui. A pressão é transmitida integralmente para todos os pontos do líquido. Tudo bem? Como é que a gente calcula a pressão mesmo? Pressão é força dividida pela área, né? O acréscimo de pressão do lado A, eu posso calcular como a força em A dividido pela área em A. O acréscimo de pressão em B, eu posso calcular como sendo a força em B dividido pela área de B. Percebe o seguinte, ó, para essa igualdade ser verdadeira, se a área B for o dobro da área A, FB também tem que ser o dobro de FA. Concorda? Para que essa igualdade seja verdadeira, se a área B for o dobro da área A, FB tem que ser o dobro de FA. O que eu tenho com isso? Eu tenho um sistema multiplicador de força. O cara faz aqui uma força para levantar 1 kg e ele dobra essa força, consegue levantar do outro lado 2 kg. Se o êmbolo B tiver uma área 10 vezes maior do que o êmbolo A, o cara faz uma força para levantar 1 kg de um lado e consegue levantar 10 kg do outro. Então é um sistema multiplicador de força. Já que a direção hidráulica é assim também, direção hidráulica, freio hidráulico, macaco hidráulico, prensa hidráulico, tudo que for hidráulico, tem seu funcionamento baseado no princípio de Pascal. Beleza? Vestibular de Santa Catarina gosta de falar isso, né? Direção hidráulica tem seu funcionamento baseado no princípio de Pascal. Verdade. Macaco hidráulico, verdade. Não sei o que hidráulico, verdade. Freio hidráulico, verdade. Tudo baseado no princípio de Pascal. Todos eles são um sistema multiplicador de força. Se o cara do vestibular for bem sacana, ele vai botar um sistema que o desenho é a coisa mais esquisita do mundo. Interessa o desenho? Não, né? Em qualquer coisa hidráulica, ó, eu sempre vou ter duas áreas, uma menor e uma maior. Normalmente, na menor eu aplico a força. E na maior, a máquina faz aquilo que eu quero. Freia o pneu do carro, levanta um objeto no macaco hidráulico, beleza? Então, o que vai me interessar sempre, ó, o desenho que está aqui no meio não me importa. O que vai me interessar sempre, ó, é a área de A e a área de B. Sempre que a área de B for maior do que a de A, FB é maior do que FA. Eu tenho um sistema que multiplica a minha força. Vamos ver um exemplo com continha aqui, ó. E olha só, aqui, ó, já marquei, ó. No esquema abaixo, considere que o êmbolo A possui a área de 2 cm² e o B, 12. Então, olha só, a área de B, ó, é 6 vezes maior do que de A. Então, a força que vai aparecer em B vai ser 6 vezes maior do que a força que eu aplico em A. Tudo bem? Sobre o êmbolo B, a massa total é de 24 kg. Determine FA para que o sistema permaneça em equilíbrio. Claro, se aqui eu tenho 24 kg, né? Ó, eu preciso fazer uma força 6 vezes menor do que o peso que está lá para manter o sistema equilibrado. Se ali tem 24 kg, 24 dividido por 6 vai dar 4, né? Eu tenho que fazer uma força aqui, ó, equivalente a levantar 4 kg do chão. Claro, qual é o peso de 4 kg? Né? Peso é M vezes G. G é 10. Então eu tenho que fazer uma força equivalente a levantar um peso, ó, de 40 newtons do chão. Beleza? Será que vamos fazer a conta bonitinho? Vamos. Como é que se faz a conta bonitinho? O cara usa a equaçãozinha que a gente viu antes, ó.
FA sobre a área de A é igual a FB sobre a área de B. Essa força aqui, ó, vai ter que ser pelo menos igual ao peso dos bloquinhos para que o sistema fique equilibrado. Peso é M vezes G. Se a massa dos blocos é 24 vezes 10, essa força tem que ser 240 newtons. Então tem que fazer uma força desse lado, que é a área 2, para conseguir do outro 240, que é a área 12. Tudo bem? Pode cortar aqui, ó, 240 dividido por 12 dá 20. Passo 2 multiplicando, então FA, 40 newtons. Galera, vamos detonar nos exercícios agora? Dá tchau pro Zeca então? Tchau, né? Até a próxima.